Deputado, aproveitando o gancho sobre o PL das fake news, que o senhor chama de PL da censura, eu gostaria de fazer um questionamento, mas um questionamento mais propositivo. Então, acho que um primeiro ponto fundamental que nós precisamos chegar a um consenso de que a desinformação é um mal, ela é um mal que precisa ser combatido, é um mal que precisa ser contido, que a liberdade de expressão não é absoluta, nenhum direito fundamental é absoluto, e isso a própria Constituição estabelece, quando ela estabelece outros direitos fundamentais de igual importância e que podem, de certo modo, flexibilizar outros direitos fundamentais. Então, partindo desse pressuposto, que a desinformação ela causa prejuízos para o próprio processo eleitoral, e eu não estou falando aqui de esquerda e direita, ela causa para os dois lados, o senhor deu exemplos de desinformações que foram proferidas durante a campanha eleitoral. Então, ela causa impactos, ela causa inclusive mortes. Nós tivemos um caso recente agora de um rapaz que foi morto por uma desinformação, por uma notícia fraudulenta que foi circulada nas redes sociais. E tudo isso nos mostra um caminho perigoso, que talvez inclusive tenha resultado no 8 de janeiro, pelo menos um dos fatores, né, que impulsionou o 8 de janeiro. Então, é um mal que precisa ser contido porque a democracia precisa de oxigênio. Partindo do pressuposto de que é um mal a ser contido, a minha pergunta específica é, já que o PL das fake news ou o PL da censura não é suficiente para equilibrar a liberdade de expressão e ao mesmo tempo combater a desinformação, eu gostaria de saber qual é a proposta do deputado, se existe já algum projeto de lei, além do discurso óbvio de autorregulamentação, que a gente já sabe que não dá certo, porque a gente tem exemplo da Europa, em que o Parlamento Europeu já impôs, inclusive, medidas que precisam ser adotadas pelas grandes empresas, Google, Facebook e todas as plataformas, e vários países da Europa já possuem legislações específicas que também regulamentam como essa questão precisa ser tratada. Saiu uma notícia agora, inclusive, de que os Estados Unidos já estão discutindo uma legislação para regular a inteligência artificial. Então, nesse contexto, né, até como cidadão, eu gostaria de saber qual é a proposta do senhor para tratar sobre o tema das fake news dentro dessa perspectiva no legislativo como parlamentar. Se já existe algum projeto pensado pelo senhor e pela sua equipe para combater as fake news e assegurar a liberdade de expressão, ou se ainda não existe nada pensado nesse sentido, além da autorregulamentação, é claro. Ou alguma discussão em cima do projeto que existe. Veja, eu não acho que a Europa é referência para nada, sinceramente. A Europa foi referência, talvez há 100 anos atrás, o berço da civilização, seja lá o que for. Eu estudei na Europa, minha família, obviamente, é brasileira, mas veio da Europa, mas não acho que a Europa hoje é referência para nada. Acho que a Europa, da forma como ela está, principalmente a comunidade europeia, né? A Inglaterra fez bem de sair e fazer o Brexit, porque é a comunidade europeia, e eu converso com vários parlamentares europeus de diferentes países, né? Acabou com as identidades nacionais, enfraqueceu o continente, está vivendo uma situação de invasão da imigração de diversos países que estão acabando com a Europa. Então, eu não acho que a Europa é referência para nada, sinto muito. Porém, acho sim que precisa ter uma forma de você controlar os abusos, como em qualquer setor. Abuso vai existir, existe abuso em certas coisas da agricultura, existe abuso na construção civil, existe abuso na academia, existe abuso em professor de filosofia, né? Se a gente fala de desinformação, você pega os livros escolares e coisas que são ensinadas às vezes em algumas universidades, é um nível de desinformação absoluto. Qual é a maneira de você resolver isso? Além da autorregulamentação, que eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que ela funciona. Ela vai até um certo limite, ela não é absoluta? Não é absoluta. Mas naquilo que ela não funcionar, você continua tendo o judiciário, tanto estadual quanto federal, nas suas diversas instâncias, né? Medidas cautelares, inquérito policial, tem de tudo, inclusive medidas pecuniárias. Eu até acho que nós devemos ter uma regulamentação para as questões de forma das redes sociais, mas jamais para o conteúdo. O conteúdo, a autorregulamentação, na minha opinião, é o que deveria ocupar esse espaço de olhar, se pode colocar vários especialistas de diferentes grupos, não esses grupos de fact-check aí, que é tudo petista sem a camisa vermelha. Eu acho que nós temos que olhar o que existe efetivamente de mecanismos de autorregulação. E naquilo em que a autorregulação não se impuser, aí sim a coercitividade, que o judiciário está aí para isso.